Shalom. Venho agradecer aqui a todos que vêm assistindo meus vídeos, aqueles que estão se inscrevendo no canal. Quem estiver gostando do canal, por favor, se inscreva aí no canal, dá força aí pra gente. Também dê um joinha, compartilhe, tá? Pode divulgar, tá ok? Hoje nós vamos falar sobre Gênesis 6.6, ou Bereshit 6.6, que fala que o Eterno, bendito seja Ele, se arrependeu de ter feito o homem. Mas o mais interessante é que a própria Torá, ou seja, conhecido como Antigo Testamento, fala que o Eterno não é homem para se arrepender. Então, está assim. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração, em hebraico. Vai Nahem Adonai Kiasar, et ha-adam ba'aretz, vai ter atsev el libo. Ou seja, observem que a expressão aqui está o tetagrama do Eterno, né? Que nós não pronunciamos e chamamos e trocamos pela a expressão Adonai, né? O Senhor. E a coisa mais interessante é que como que o Eterno pode se arrepender, sendo que o Eterno, tudo que ele criou, não tem poder sobre ele. E até o conceito de arrependimento foi o Eterno que criou. Então, o Eterno não ama como nós amamos, não odeia como nós odiamos, né? E nem se arrepende como nós se arrependemos. A coisa mais interessante é que, quando você vai em Gênesis 1, eu vou deixar aí embaixo do vídeo, vocês vão ver aí www.hebraico.pro.br. É um site onde que tem a Torá original escrita em hebraico. A tradução não está errada, mas o hebraico está lá original. E vocês vão ver que em Gênesis 1, a expressão que fala sobre a Eterno é Elohim, né? Então, Bereshit bara Elohim, ou seja, no princípio, né? Criou Deus e os céus, a terra, etc. Bom, é muito importante vocês saberem isso. Primeiro que vamos entender o que se você realmente quer entender o significado disso, vocês vão ter que ir até o final do vídeo. É muito interessante, eu garanto vocês. O que tem que entender é o seguinte, é que a palavra El, que é traduzido por alguns como Deus, não significa literalmente Deus, como muitos querem afirmar. A palavra El também significa poder, tá? Poder. E Elohim é poderes. Então, qual que seria, vamos supor que já tendo esse conceito, então qual que seria a tradução mais correta para Gênesis 1? Seria Bereshit bara Elohim, ou seja, no princípio criou os poderes, né? Então, mas por que então se usa a palavra Elohim também para se referir ao Eterno? Primeiro vocês vão ter que entender isso para vocês entenderem Gênesis 6.6, porque que Deus se arrependeu, ok? Então vamos lá. Olha, a palavra Elohim, ela só se refere ao Eterno, ao Deus de Israel, quando que no hebraico vem acompanhado com o tetragrama ou referindo a Israel, ou seja, Elohim de Israel, aí significa o poder absoluto. E quando não está acompanhada a concepção, a forma de unicidade, de poder absoluto, então se refere a outros deuses. O mais interessante é que em Gênesis 1, fala, vai Omer Elohim, ou seja, disse o poder absoluto, né? Muitos falam assim, e disse o Senhor, e disse Deus, errado. Fala, e disse o poder absoluto. E lá, em todos os Gênesis 1, vocês observam que não vem acompanhando o tetragrama e também não vem acompanhando Israel. Tem um motivo, porque quando Moshe foi escrever a Torá, o povo e o próprio Moshe já tinham conhecimento, já tinha a concepção do que era o Eterno, ou seja, um poder totalmente absoluto,
fora do espaço e tempo, que criou tudo, inclusive até o próprio nada, até o próprio tempo. Porém, é chamado de poder absoluto ou de poderes. Por quê? Porque, segundo a Torá, o Eterno criou todas as regras da criação. Leis da física, leis da química, leis da matemática, etc. Criou a massa, né? A matéria, etc, etc. Até chegar onde que nós chegamos. Então, o que que acontece? O único ser da criação que tem, vamos dizer, não o poder, mas que tem condição de trazer o desequilíbrio de toda a criação é o homem, né? E quando nós falamos em desequilíbrio, nós estamos falando de uma forma religiosa de pecado. Pecado nada mais é do que desequilibrar todas as regras perfeitas da criação. Então, quando em Bereshit, Gênesis 6, o Eterno deixa uma coisa muito interessante. A Torá fala que o mundo se corrompeu de tal maneira, que a própria vida não suportava mais o homem. Vocês sabiam disso? Exato. Então, o que aconteceu? O povo se corrompeu de tal maneira, né, que eles se achavam deuses. E nesses que achavam deuses, eles começaram a praticar todo tipo de abominação. Por exemplo, abominações sexuais com as mulheres, né? Com isso nós incluímos também o incesto, a zoofilia, sexo com animais, e a carne toda se corrompeu. E por isso que a Torá fala que Deus ia exterminar toda a carne em cima da terra. E chegou a tal ponto, e o homossexualismo também, e chegou a tal ponto que a própria vida não ia continuar existindo. O ser humano estava tão se apegado às coisas mais bárbaras da vida, como a zoofilia. A zoofilia, vale lembrar que além de ser abominação, lógico que não dá prosseguimento à vida. O incesto também não dá prosseguimento à vida, né? Por exemplo, não tinha como as crianças nascerem. Então, a atrocidade estava de tamanha que a própria terra não suportava mais o homem. Ou seja, o homem não estava mais preocupado em manter a vida, destruía tudo que via. Por isso que, infelizmente, a tradução é errada. Fala, e naquele dia haviam gigantes e tal. Na verdade, a Torá se refere aos homens poderosos que dominavam os outros, aqueles que se achavam maiores do que os menos afortunados, vamos dizer assim. O povo traduzem como anjos, etc. Mas aqui é só para vocês entenderem. Então, por isso que em Gênesis 6:6, a palavra Elohim, poderes, não é usada. Sabe por quê? Porque o tetagrama, ele significa misericórdia. Se fosse usada a expressão Elohim, ou seja, se fosse usada as leis da natureza, se as leis da natureza tivessem interferido, lógico, com a permissão de Hashem, do Eterno, tivesse interferido, tudo ia parar de existir. O planeta parar de existir, o homem parar de existir. Mas nesse momento entra a misericórdia do Criador. Então é por isso que em Gênesis 6:6, vocês podem confirmar aí embaixo no site, vai estar o tetagrama e não Elohim, porque o tetagrama significa misericórdia. Então o Eterno, quando ele fala assim, e arrependeu-se o Senhor de ter feito homem, na verdade, seria mais ou menos o seguinte: e a vida não suportava mais o homem, tá? Então seria mais ou menos isso, né? E a vida não suportava mais o homem, né? Não suportava mais de ter havido, mantido esse homem, feito homem, né? Então a própria vida doía, sentia dores, né? Então, de novo lá em Gênesis 7, como fala, e disse Adonai, o tetagrama. Então seria mais ou menos assim, disse a misericórdia,
A palavra falar assim, na tradução, e destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde até o homem até o animal. Lembra que eu falei que eles também tiveram relações sexuais com os animais? Os animais começaram a pegar hábitos humanos, começaram a ter relações sexuais com espécies diferentes. Nisso, naturalmente, não se nascia mais, né, filhote daquela espécie. Aí, ó, até o réptil, até as aves do céu, porque me arrependo de haver-os feito. Só que a tradução tinha que ser, lógico, dentro da lógica judaica, seria assim, ó. E disse a misericórdia, né? Eu reciclarei toda a terra, né? Eu reciclarei, né? O homem, o animal e tudo. Por quê? Porque a palavra correta tinha que ser reciclar e não destruir. Porque o homem não foi destruído, como também os animais não foram destruídos. Todo mundo sabe disso. O Eterno, bendito seja ele, encontra uma família dentro de todas que não praticavam aquele tipo de atrocidade, pega aqueles animais que também estavam puros, que não praticavam aquele tipo, seleciona, coloca na arca para dar prosseguimento na vida. Então, exatamente o que está lá em Bereshit, Gênesis 6,6, significa literalmente que a vida não suportava mais o homem. Para vocês entenderem, para finalizar, para vocês terem uma concepção bem bacana, para vocês não terem dúvida, é como se o homem hoje ele desmatasse todas as matas, florestas do planeta. Imagina, o tanto de mata ainda que existe, já está ficando insuportável. Imagina se desmatar tudo. Imagina o homem desmatar tudo, o homem começar a matar todos os animais que fazem a manutenção da mata, todo mundo sabe disso, que os animais que replantam, etc, etc, e poluir todos os rios. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que nós não vamos mais viver. Não vai ter mais, o planeta não vai ter mais condições de manter a vida do ser humano, porque simplesmente o planeta vai se tornar inabitável, insuportável com a vida. Então foi mais ou menos isso que aconteceu no período antediluviano, antes do dilúvio, entenderam, gente? Então, a palavra, a Torá tem a mania de usar muito palavras humanas, porque naquela época era muito difícil para a maioria compreender que existiam leis da natureza. Naquela época, por exemplo, não se tinha tanto entendimento que um animal ele fazia manutenção de uma floresta, não entendia que existia uma lei da física, a lei da matemática, a lei do universo, né, o átomo, etc. Então, o Eterno ordenou que Moshe escrevesse, né, as leis e as ensinasse, aí nessa Torá oral, ensinasse, ou seja, para que o homem devagarinho pudesse compreender como é que funciona a vida. Então, em Gênesis 6,6, não é o Eterno que se arrepende, mas sim a vida que estava tão insuportável, não tinha mais, o planeta estava tão insuportável por causa das atrocidades do homem, que simplesmente não tinha mais condição do homem sobreviver. Então é isso que significa. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa dar um joinha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Shalom.